Olá pessoal, Cícero do Elo Gestão, dessa vez para falar com vocês um pouquinho sobre os objetos de ação. Vamos lá, nós temos como exemplo aqui um processo de um autor cliente contra um réu parte contrária, e aqui no centro da tela vocês vão ver eu tenho os objetos de ação. Aqui vocês vão ver que a gente já classificou como 3, danos morais, danos materiais e prédio A. O que são os objetos de ação? Os objetos foi um campo criado pelo iLaw, pela nossa equipe, com o objetivo que você possa dar etiquetas, dar marcações aos seus processos, de forma que você possa, mais no futuro, mais para frente, pesquisar os processos da forma como você quiser. Por exemplo, se eu quiser saber todos os processos de danos morais, eu tenho como saber porque eu tenho um objeto de ação danos morais. Esse é um exemplo do nosso primeiro tipo de informação que nós aconselhamos a você inserir no objeto de ação, ou seja, os pedidos. Nesse caso aqui eu tenho o dano moral e o dano material. Eu tenho aqui também um exemplo do segundo tipo de informação que você pode colocar no objeto. Por exemplo, prédio A. Digamos que seu cliente seja uma construtora. Toda construtora, nós sabemos, ela separa a sua contabilidade, os seus empregados, de acordo com cada prédio. Então, por que não que cada construtora também separe os seus processos por cada prédio? Assim, ela pode, no futuro, avaliar se os procedimentos que ela tomou, os empregados que ela teve, os colaboradores que ela teve em um determinado prédio, ocasionaram para ela um prejuízo futuro ou não. Então, nesse caso, a gente tem aqui o prédio A. Esse apenas é um exemplo. Vocês podem utilizar as informações estratégicas que vocês quiserem. Pode ser um novo tipo de ação, pode ser, digamos, um colaborador específico, um tipo de ação específica. Qualquer coisa que vocês queiram destacar está aí. O terceiro tipo de informação que nós podemos inserir no objeto de ação é a causa de pedir, ou seja, o que gerou aquela ação. Digamos que, porventura, nesse processo aqui, digamos que seja um problema que nós tivemos com a pintura do edifício. Então, nós queremos colocar essa causa de pedir nele. Como é que a gente coloca? Vimos aqui no nosso martelo, entramos em objetos de ação e muito simplesmente, lembrando que apenas o administrador possui acesso a esse menu, nós adicionamos, por exemplo, problemas após a entrega. Digamos aqui, pintura, eu quero ser mais específico. Eu cadastro, vamos voltar para aquele processo, faço a busca aqui, já tem o número do processo, seleciono mesmo na lupa. Quando eu abrir o processo, eu simplesmente vou em objeto de ação e adiciono o problema após a entrega. Vejam que a quantidade de objetos de ação que vocês têm acesso é ilimitada. Vocês podem colocar quantos vocês quiserem. Sempre que vocês quiserem depois separar um processo de alguma forma, vocês fazem assim. Mas como assim separar? Veja só, nós estamos aqui no processo da empresa A, vamos nos nossos relatórios, digamos que nós queremos saber quantos processos nós temos com problemas após a entrega. Vimos aqui em relatório, vamos alterar o grupo de trabalho para empresa A, só quero pesquisar nele. Seleciono aqui o objeto de ação problemas após a entrega. Veja que eu posso selecionar mais de um objeto de ação caso eu queira. Caso eu selecione apenas problemas após a entrega, o sistema vai pegar apenas os processos que têm esse objeto de ação. Caso, digamos, eu coloque prédio A e problemas após a entrega, o sistema vai dizer os processos que estão com os dois objetos de ação. Ou seja, eu quero saber todos os processos decorrentes de problemas na pintura apenas do prédio A.